Hoje vamos iniciar com um tipo de leitura que sempre traz metamorfoses, ou melhor, a natureza morta de alguma forma. Então vamos ver aqui, né, quais as mensagens que a gente tem referente a esse tema, porque a gente sempre passa por metamorfose na nossa vida, ou a gente é a própria metamorfose em vida, em alguns casos. Eu vou usar aqui o baralho egípcio de Kir, Midnight, e vou usar o Celtic Oracle, tá bom? Então vamos começar com o egípcio. A mensagem que tem aqui fala sobre equilíbrio. Primeiramente, né, as primeiras cartas aqui. É um momento de você equilibrar as coisas. Pare, pense, organize e depois comece a fazer. Por quê? Ou peça ajuda, né? Em alguns casos, se não houver esse equilíbrio, essa análise de vamos organizar as coisas, o que é necessário, ou eu vou comprometer a fazer isso, eu vou fazer isso até o final. Não no meio do caminho arranjar um monte de outras coisas, que acaba que fica uma zona e você não consegue fazer nada. E você fica doido da cabeça. É bom porque sem ajuda ou sem esse equilíbrio, você não vai conseguir fazer nada. Faz bem você compartilhar o peso, pedir ajuda, tirar uma pausa, um descanso para algumas coisas, tá bom? Porque se você não fizer isso, você não consegue concretizar as coisas da forma que você quer. Fazer as coisas em etapas. Metamorfose ela é feita de etapas, entendeu? Uma coisa de cada vez. Nada é feito às pressas de uma vez. Primeiro um passo, para depois um passo, porque é um processo, né? É um processo inteiro. Então, para que seja completo, tem que ser passado por cada etapa. É interessante que a metamorfose, ela ela está em todos os estágios da vida de alguma forma, porque ela transforma. Ela transforma uma coisa em outra também. Ela está nesse processo de amadurecimento, como também está no processo entre vida e morte, né? A gente pode estar falando aqui de questões da vida, a gente pode estar falando sobre você mesmo, pode estar falando questões de uma vida toda, entendeu? Então é importante você ter esse direcionamento, porque senão você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. É que tá falando isso. Para outros, se não for essas questões que eu tô falando de organização, ver as coisas de cada vez, aqui tá falando para você tomar cuidado com algumas certas parcerias que você tem. Que você pondere melhor, né? E não se entregue a pessoas que você acha que é alguma coisa e não é. Porque você pode ter muitos problemas lá na frente com isso. Isso pode te pedir até de concretizar coisas na sua vida. E não se entregue a um relacionamento onde você não tem certeza que há parceria. Muito menos algum casamento, algum processo assim, tá? Porque às vezes a gente precisa de mudanças, mudar a rota, mudar, transformar aquilo em outra maneira. E às vezes a metamorfose, ela não tá falando sobre o término de casamento, mas às vezes fala sobre o seu amadurecimento perante uma situação, entendeu? Então aqui tá falando sobre isso, vamos ver aqui mais. É, aqui estão batendo na tecla de novo. Cuide com as coisas que você faz. Primeiro organize, depois faça. Tá falando de ansiedade também.
Quando você tenta abraçar tudo, você não abraça, não faz nada. E aqui tá falando não sobre o que você não deve fazer, mas organizar para fazer. Porque senão você não sai do lugar. Tudo aquilo que você criou que é extremamente valioso se perde. Pense numa formiga. A formiga não constrói uma colmeia sozinha, não constrói coisas sozinha. Ela tem tudo um processo, mas também tem uma ajuda. E não é rápido. Peça ajuda quando você precisar. Aqui tá falando para algumas pessoas se protegerem as coisas que faz. Tem alguma coisa rondando isso. Não vejo que é algo público, mas é como se eu tivesse proteger o que você faz. Toma cuidado com curiosos, pessoas que perguntam demais, pessoas que querem saber demais. Muito não são os seus amigos, suas amigas. É uma leitura que tá trazendo muito informação assim. Ela que tá falando pra vocês se cuidarem mais, descansarem mais também. Gente, que mensagem esquisita. Eu não sei explicar porque que eu tô achando esquisita. Tipo, a sensação. Nossa, não sei. Como se tivesse um vazio. Entende? Eu não sei explicar o que é. Tem um vazio aqui. Muito em. Ah, entendi. O vazio, seja do que você esteja fazendo, seja por qual motivo, se vocês não têm certeza ou ainda não têm clareza sobre o que quer fazer ou vai fazer em alguma situação, pede para vocês reverem, porque às vezes o motivo que você acha que está fazendo não é esse. Por isso que dá esse vazio. Às vezes o motivo que você tem que fazer é outro. E talvez desse vazio, essa pressa, essa agonia, essa alguma coisa aqui que tá tendo, tá? Não precisa correr com as coisas. Troque uvas por flores. É interessante, de vez de você ter um cacho de uva, que se pode ter um vinho, troque por flores. Alguma coisa precisa ser alterada, seja a sua forma de pensar, a sua forma de fazer, alguma decisão. Alguma coisa precisa ser mais leve, com menos pressão, menos peso, simplicidade maior também nas certas coisas. Não é pra perder a essência do que você quer fazer aqui, vocês encaixem aí, tá, gente? Mas é como se você tivesse que simplificar a forma que você vai fazer, a forma que você pensa, entendeu? Que isso já vai ser o suficiente para o que você quer. E também vai ser a base para construir coisas mais adiante, entendeu? Uhum. Porque assim você consegue ter até um desenvolvimento mais interessante. Mas toma cuidado porque
É melhor você estar caminhando com algo que não seja tão perfeito do que sempre estar lapidando algo aonde você nunca sai do lugar. Você tem um ouro, um negócio, mas você não sai do lugar, adianta o quê? Só fica um ouro pra você. Então, é melhor ter algo simples ou não totalmente completo, mas que você vai completando no caminho e vai agregando e fazendo no caminho do que você não fazer nada. Entendeu a questão aqui? Não se arrebente no processo, vai fazendo aos poucos. Vai com. Aqui tá mostrando estágios interessantes. Tá mostrando um galho de uma árvore toda incompleta, ressecada. Tá mostrando duas flores. Aí depois, duas folhas, desculpa. Aí depois ele tá mostrando um galho cheio de flores. E depois uma flor já toda em vida, tipo com pólen, ela em ascensão. É como se fosse um processo. Vai com calma. Tá, comece com o que você tem agora. O básico é esse, então você vai fazer primeiro o básico, que precisa ser feito pra poder funcionar. Vamos lapidar. Aí vai lapidando, vai melhorando. Senão você não sai do lugar nunca. O perfeccionismo aqui é o que te mata muitas pessoas, tá? Talvez o perfeccionismo não só em questões de suas ou o que você vai fazer, mas também em decisões. Tem que ser os melhores, ter o melhor casamento, melhor namorado, melhor não sei o quê. Entendeu? Calma. Respira. Fique em paz, que você vai ter um treco aqui. Tá falando que você tem um treco. Vamos ver aqui o que mais. Troque a sua confusão por paixão. Troque a sua confusão para apreciar um processo. E não precisa se matar nele. Troque a sua confusão por afinidade. Entendeu? Troque algo perfeito para algo que está crescendo. Que você vai poder ver crescer, poder ver brotar, usufruir. Não algo que só você tá ali. Entende? Se for questão de organização, gente, alguma tarefa, algum trabalho, sente primeiro, faça uma lista do que é prioridade. Ou você vai olhar cada aquilo e vai falar, olha, isso daqui já tá feito isso. O que que falta pra ficar, tipo, no ponto? Básico. Você vai olhar cada coisa e vai falar, não, pra tá funcionando, precisa só disso. Então, vai fazer o que precisa pra funcionar. Pra cada coisa. Funcionando, beleza. Ah, vamos lapidar aquilo lá. Entendeu? É isso aqui que estão falando. Porque senão você vai ficar sempre nessa vida aqui, nesse processo, que não vai adiantar em nada. Tá bom? Então, essa é a mensagem que eu tenho hoje pra vocês. Até a próxima leitura.